Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Não é sobre luta, não é sobre ganhar campeonato, não é sobre ser o the best, não é sobre qual arte marcial se sobrepõe. É sobre legado, é sobre história, é sobre tradição. O Em Guarda está diante de uma personalidade do Kung Fu que tem realmente um legado, tem uma bandeira. Muito obrigado aqui presente, o mestre Francisco. É um prazer estar aqui, né? Conversar um pouquinho sobre essa modalidade que, para mim, faz parte da minha vida, é uma filosofia de vida, e não só um sistema de luta, que é Kung Fu, Kung Fu Mao Chen. Aqui no blusão do mestre está aí, Kung Fu Mao, né, que é o gato. Kung Fu gato. Nossa primeira ponderação, né? Sua estrada, né, mestre? Para chegar a este ponto, para ter essa equipe olhando para trás, lá do seu início, né, mestre? Sim. Na realidade, assim, as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Porque tudo vai mudando de certa forma. Porque lá atrás da minha trajetória, o Kung Fu para mim era como uma filosofia de vida mesmo, mais ligada à saúde, ao treinamento de tradição, valores que às vezes hoje está um pouco esquecido, né? Mas tudo é inovação, né? Tudo é inovação, né? Pegando aí de 2009 que eu entrei na federação, de 99, aliás, para trás, o Kung Fu era demonstrado através de apresentações. Todo final de semana a gente tinha apresentações, né? A partir de 99 que nós filiamos a Federação Paulista, aí se iniciou essa nova jornada que, graças a Deus, continua até hoje. E assim, consegui, né, passar um trabalho dentro de um padrão na qual a gente consegue manter também um respeito, né, porque a gente hoje trabalha com Kung Fu tradicional, trabalhamos com Kung Fu esportivo, trabalhamos com Tai Chi, Sandá, né? Então, quando você pega Sandá, você pega o Kung Fu esportivo, está ligado muito na modernização, né? Mas é Kung Fu, né? O berço, o Kung Fu tradicional, ele é o berço, ele é o pai. E quando você consegue manter, eu sou muito grato a isso, há amigos que me ajudou nessa trajetória, como Thomas Chan, né? Lopes, da Tai-San, que é mais próximo daqui. A gente teve muito uma consideração pelo lado da tradição, né? E não se perder tanto pela Desculpa, mas quando o mestre fala Thomas Chan é da Sino Brasileiro? Sino Brasileiro. Sino Brasileiro. É o herdeiro do Shaolin do Norte, que é uma das escolas mais fortes de Kung Fu do mundo, né? E uma pessoa maravilhosa. Eu tenho o prazer e a honra de ser um amigo pessoal dele. E, querendo ou não, isso me ajudou muito o meu trabalho, dentro dos aspectos dessa visão que o Thomas tem, apesar de ele trabalhar com o moderno também, que é o esportivo, ele é o herdeiro do tradicional. Então, ele tem as raízes. O grande mestre, o pai dele, né? Chiang Wei, né? Deixou ele numa missão muito forte, né? Então, assim, querendo ou não, essa trajetória, para nós estar aqui hoje, foi um trabalho moldado com muita dificuldade, né? Comprovação de sistema, né? Que a gente vem de uma linhagem que a gente não tem uma linhagem diretamente da China, né? Mas hoje o Kung Fu Mao Chen está reconhecido na China como escola de Kung Fu tradicional. Então teve muito trabalho com a Confederação Brasileira, com a Federação, mas uma das pessoas que me ajudou a Mao Chen a estar hoje é o Thomas. Com as orientações ele conseguiu abrir um leque maior assim do meu trabalho. O Mao Chen, que é o Kung Fu do estilo gato, né? É uma história brasileira, uma história absolutamente brasileira, né? Tal qual a capoeira, com um diferencial assim, que não veio o mestre da China para cá. Sim. E aqui no Brasil, em Osasco, né, que começou tudo isso, né? Sim, o grão-mestre Ronaldo, né, que é o Ronaldo Ferreira, assim, ele teve... Eu acho que assim, o ser humano ele não tem como criar, ele desenvolve. Né? Então o mestre teve uma orientação, pegou uns fundamentos
E isso há algum tempo atrás, isso hoje eu acho que já não se comenta tanto, né? Há 15 anos, 20 anos atrás se falava que era um Kung Fu fundo de quintal. Como eu não era muito ligado à internet, a essas coisas, eu sempre cuidei da parte técnica, né? Quem cuidava disso era meu irmão Carlos Moreno. Então ele acabava ficando com esses balaios, essas conversas tortas, e eu falei, vamos caminhar. Eu sempre usei meus atletas, meus alunos, também como cobaia, porque eu levava meus atletas em Sandá, eu tinha um curso de arbitragem de Sandá. Eu levava em Tahiti, eu estava começando a treinar Tahiti, porque o Parque Municipal da cidade de Barueri me chamou para dar aula de Tahiti, e não de Kung Fu, que era a minha formação. Né? Então, assim, eu fui colocando meus alunos e crescendo junto com ele, e graças a Deus, hoje aí a gente está em todas, né? Como José Nilce Alília, eu hoje represento o Tahiti na Malchain, né? Estamos indo agora para o Paulista, né? Que é o estadual. E também chegou à seleção brasileira, né? Teve atletas já isso. É isso? Eles dois são da seleção brasileira. Eu não sei exatamente. Você sabe quantos estamos, Alan? 13 atletas da Malchain na seleção brasileira, né? Obviamente em categoria diferente, inclusive eles aqui, né? O Alisson, o Almir, o Alan, os dois são atletas da seleção brasileira, né? E como sonho de toda modalidade é chegar na seleção brasileira, né? Apesar que eu ainda faço uma crítica quando se fala hoje de competição, porque nenhuma entidade ajuda. Sabemos que somos amadores, sabemos que não somos olímpicos, mas eu acredito que o Kung Fu tem uma grande visão, né, em termos de publicidade. Em qualquer cidade que vai, o Kung Fu, se você pega o Tai Chi, você pega o tradicional, os estilos, você vai para o esportivo, o Wushu moderno, que eu costumo falar, vem lá da linhagem Jet Li, que é competição, né? E tem o Sandá, que também é a parte da luta do Kung Fu, na qual tem toda uma estrutura de preparação. Hoje, no Brasil, você já pode se preparar e ser um professor de Sandá e abrir sua escola de Sandá. Mas, assim, eu, graças a Deus... Aliás, né? Desculpa, já criaram até entidades próprias de Sandá, né? Sim. Então, assim, tem tudo para crescer. Eu acho que não cresce mais porque ainda a gente tem bastante dificuldade de apoio, né? Se nós tivéssemos, assim, confederações, federações que pensassem um pouco mais na dificuldade, que o atleta chega lá, se prepara, porque o atleta, ele representa numa competição o que ele treina. Não é magia, ele chega lá e ganha. Não, ele tem que se preparar na escola dele. Então, de certa forma, ele já faz um investimento para isso. Aí, quando chega numa competição, aí vem uns preços absurdos, sem apoio nenhum. Então, assim, eu fica até brinco, muito né, difícil. mestre? O maior adversário do atleta são as taxas e a despesa de viagem. É o dinheiro, né? Principalmente hoje em dia, que é tudo dólar, né? Então. Fica muito mais difícil, que é uma realidade diferente no nosso país, né? Então, assim, eu ainda sou muito grato a Deus por me ter dado a oportunidade de trabalhar. Por exemplo, eu tenho o Alan e o Almir hoje aqui, que trabalham na cidade de Barueri, né? Tem lá 350 atletas ou 350 alunos nas escolinhas, estão se preparando para começar a entrar com competição, né? A cidade hoje está com planejamento de fazer isso, né? O Alisson, infelizmente, passou por uma situação e está passando difícil, porque o Alisson representa a Malchain aqui em Osasco, né? Mas, assim, querendo ou não, tudo isso é um trabalho, mas isso não é do Francisco Crisante. Isso começou lá quando uma pessoa trabalhou com o estilo, não foi muito cobrado, porque ele era brasileiro, Grã-Mestre Ronaldo, e eu sou o que sou, eu sou muito grato a ele, assim como todos os professores que estão aqui. Mestre Crisante, a gente ouve falar do Grão-Mestre Ronaldo, que é minhas reverências, né? E a gente tem histórias dele, assim, diz que ele era fora do normal, né? Sim. Aliás, a maioria das pessoas hoje fala do Grão-Mestre,
fala como se ele não existisse mais hoje aqui, né? Do passado, né? O meu mestre hoje mora em Francisco Morato, ele está com problema de saúde, está afastado, mas ainda, até ano passado, cuidava de mim, do pessoal mais velho. Olha né? só. Então, assim, está aí. E o legado de todo esse trabalho é dele, porque se ele não tivesse cuidado comigo lá desde 77, que vai fazer 48 anos que eu estou com ele, se ele não tivesse cuidado de mim, eu não conseguiria cuidar deles. Então assim, isso é a tradição, né? Isso é de pai para filho. Isso. Né? Então, eu sou muito o mestre está hoje isso. com os alunos, tem uns alunos que daqui a pouco vão estar aqui se apresentando. O mestre está com a geração, e a gente já falou de legado, exatamente isso, né? E é essa turminha jovem que vai estar passando, já está passando, né? Sim. Para os alunos deles, esse legado, essa bandeira aí do mal, né? E isso faz parte da formação marcial, né? Se você quer cuidar, você tem que preparar. Então, assim, eles já estão nesse caminho de preparar os próprios alunos, e um dia esses alunos vão preparar outras pessoas. Essa é a tradição marcial. Né? Uma vez nós estávamos com uma conversa assim de roda de pessoal da arte marcial, e surgiu o Mao Chen. E, bom, uma das coisas que a gente sempre fala quando diz assunto de Kung Fu ou de China, mestre, no Brasil ou mesmo no Ocidente, tem muita gente que fala pelo que leu na internet, pelo que ouviu, mas não tem conhecimento local. Sim. Né? Não tem conhecimento local. O Kung Fu, na China, se alguém pensa que desceu alguma divindade para ensinar os métodos do Kung Fu chinês, não foi assim. Os mestres, eles prestavam atenção em algumas coisas e desenvolviam. É como falei. O mestre Ronaldo, né? Ele teve uma faísca que acendeu, tanto quanto o mestre da China. Tanto quanto. Não houve nenhuma diferença no modelo né? Do surgimento da técnica. Né? Sim, hoje até assim, já escutei várias autoridades marciais falar que o Mao Chen é bem parecido com o Hungar, dentro das bases do sistema de ensinamento. Olha aí. Então, assim, falando do Grã-mestre, assim, as pessoas falam porque ele não teve um mestre direto da China. Ele treinou com alguém que eu não conheci, mas eu sempre dou essa resposta. Se ele treinou e ele pegou uns fundamentos, porque, como eu falei, o ser humano ele não cria, ele desenvolve. A China era copiando os animais, a natureza, o Kung Fu foi desenvolvido dessa forma. Se o mestre, e eu tenho certeza que o que eu aprendi, grande parte da Mao Chen, foi ele que desenvolveu. Então, assim, é uma das pessoas mais inteligentes para mim, dentro da arte marcial, porque todos os ensinamentos dele, todos os taolus, todos os katis que ele ensinou, tem um fundamento muito profundo da arte marcial chinesa. Então, assim, se ele desenvolveu tudo isso, e o pessoal fala que é um Kung Fu fundo do quintal, tá? Em 2012, quando eu recebi da China a autenticação que o nosso Kung Fu era reconhecido na China como uma escola de Kung Fu tradicional, lá em Fortaleza, eu trouxe medalha de ouro em todas as categorias que eu coloquei meu atleta, de Sandá, de Tai Chi, de Kung Fu tradicional e de Wushu moderno, que é o Wushu esportivo. Então, assim, naquela época, quando eu recebi, a Mao Chen já tinha uma estrutura de trabalho. Tá? Então, isso eu trabalhei, mas quem me ensinou tudo isso, e quem cuidou, e quem falou o que era Kung Fu, foi o Grã-mestre. O mestre Ronaldo. Mestre, assim, a gente vê muitas histórias antigas da China, né, que um discípulo está com o mestre, depois o discípulo ele percebe um movimento, e depois, a partir daquele movimento, o discípulo ele começa a questionar alguma coisa, e a partir daí vai surgindo alguma outra coisa. O Kung Fu, ele é uma corrente de água. Sim. A gente sabe que tem muita ramificação, né? E todas as mudanças é baseado em época, em situações diferentes. O próprio Kung Fu foi criado por isso. Né? Teve época que era contra os animais, teve época de guerra, e teve época da arte marcial, uma queria dominar o ciclo marcial ou o mundo marcial. Então teve várias disputas. Independente de que época, o Kung Fu foi desenvolvido por uma situação. E hoje eu falo, né, e
eu coloco muito a arte marcial, principalmente pelo lado saúde. Na época da guerra, você tinha um soldado vivo e ele é armado, você treinava para ter uma arma e lutar com ele. Hoje, os nossos adversários, infelizmente, são vírus e bactéria, invisíveis Sim. aos nossos olhos. Então, por isso que eu dou tanto valor ao lado medicinal, ao lado saúde. Se você está bem, você consegue lutar. E se você não está bem, você é derrotado, como a gente vimos aí com a Palavras de Covid, mestres, né, gente? né? Como nós vimos aí um vírus que a gente viu de várias espécies, mas em continentes diferentes. Sim. A única que foi mundial foi a Covid, né? Algo que surgiu, e eu acredito que muitos de nós, inclusive eu, estamos aqui hoje porque a gente estava bem preparado, né? E o mestre falou de saúde, na linhagem, né, com todo, tanto no norte da China como no sul da China, os mestres de Kung Fu todos eram da medicina chinesa. Sim, sim. Era uma necessidade, né? De você ter esse conhecimento, né? E como falei, esse conhecimento era preservado nas famílias, né? A tal família, às vezes, né, como ia para fora, para outra cidade, aprendia, colocava aquilo na família, e o Kung Fu eu acredito que é isso, né? O que nos pode perder, eu acho, é o valor da filosofia marcial, né? Porque você pode mudar o movimento do Taolu em algum segmento para se adequar à era, mas você não pode tirar a filosofia do Kung Fu, porque aí não é Kung Fu, é qualquer outra coisa, menos Kung Fu. As pessoas perguntam qual o fundamento, a importância das bases de postura do Kung Fu hoje, né? O pessoal fala, ninguém usa a base do Kung Fu. E a gente fala assim, qual a importância do fundamento do edifício? Ninguém vê. É isso? É a estrutura, né? A estrutura. É tudo, né? É que a base, quando muitas vezes, né, as pessoas às vezes confundem. A base, às vezes, não é só a postura, né? É o comportamento, é o equilíbrio da pessoa, é aquele comportamento que ele tem dentro da arte marcial, porque se é um caminho que leva a uma graduação onde você tem simplicidade, humildade, controle, equilíbrio, então eu não posso estar de qualquer jeito. Então eu me preparo dentro de um segmento na qual vai me lapidando. Isso é a base da arte marcial. As pessoas pensam que é só postura, e não é isso, é toda essa estrutura que completa você como praticante. Mestre Crisante, quando o senhor anda por Osasco, passa na Avenida João Batista. Poxa vida, eu tenho uma lembrança boa do dia que eu comecei a treinar Kung Fu. É uma história que tem até no nosso site, né? Que é uma coisa... Porque eu procurei, eu sabia o que era Kung Fu, não sabia o que era Kung Fu, queria Kung Fu, nunca tinha visto, mas eu sabia o que eu queria. Porque eu fui na Praça da Luz, lá tinha a Taisan, que era o Marco Túlio, lá, Paulo Zorello, eu não gostei. Fui lá no Parque Dom Pedro, encontrei a Shaolin do Norte lá, que foi o mestre que ajudou o Kung Fu Taisan. Não gostei. Treinei 3 meses de Karatê-Do com César Karatê-Do em Carapicuíba. Desisti, vim para o Polinho aqui de Osasco, com 17 anos, 18 anos, fiz 3 meses de capoeira, não gostei, e fiquei, falei, uma hora vai aparecer. Quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar numa empresa chamada Constran, vim pagar uma prestação de uma enceradeira da minha mãe, uma loja chamada Eletro Radiobras, que depois virou Jumbo Eletro, né, fez uma conexão. Eu vi uma placona, porque a estação de Osasco era de frente a Cobrasma, não era nem aqui, era de frente a Cobrasma. Quando eu virei, vi uma placana, Kung Fu Shaolin. Eu falei, nossa. Subi. Aí, quando eu vi lá, o pessoal estava treinando um Taolu chamado Primeiro Cati da nossa linhagem. Eu bati o olho e falei, é isso que eu quero. Fui lá e usei o dinheiro da minha mãe para pagar a matrícula e comprar o uniforme. E fiquei esperando para fazer a aula. Não tinha calça, os caras me arrumaram a calça que eu amarrei com um cordão. Mas fiz a minha primeira aula. A minha, eu não vou decepção, a minha surpresa foi quando o grão-mestre chegou. O grão-mestre chegou com a calça boca de sino,
um sapato salto alto, um black tie, colete de jeans e uma mochila de lado aqui com o tipo de... Ele é bem magrinho, né? Aí o pessoal foi todo alvoroçado com ele. Aí eu falei, esse é o mestre? Né? Eu assim na parede, esse é o mestre? Aí todo mundo cumprimentando. Eu falei, mas ele não é chinês. E para mim o mestre tinha que ser chinês. Eu falei, mas ele não é chinês. Aí eu fiquei lá questionando, né? Eu falei, mas se ele tem aquilo que eu vi, eu vou treinar. Quebrei o paradigma do Gram-Mestre e aí passei a minha jornada com ele. Né? E graças a Deus, assim, tive a honra de ter conquistado o respeito dele, na qual aí uns 7 a 10 anos, eu praticamente dormia com ele, treinando, pelo menos 2 vezes por semana. Eu me lembro uma vez ou 2 vezes que eu visitei a escola aqui na Avenida João Batista e o pessoal estava bem jeito de Kung Fu, né? Tava pouca luz no ambiente lá, pessoal sem camisa, né? Mas aquele vapor, parecia uma né? sauna, né? Isso? Vapor. Não é isso? É. Nossa, pessoal cruel aqui, né? O pessoal treinava muito forte. Em 80 para 81, o Gram-Mestre ele tinha 1.000 alunos. 1.000 alunos. Tinha um supletivo aqui, que o pessoal de sexta-feira ia assistir aula. A minha vida inteira foi fazer apresentação para aquele povo lá, né? Porque eu era um dos mais antigos. Nós fazíamos apresentação, no outro dia eu era o responsável pelo pessoal novo. Né? Eu fazia a apresentação, olhava o cara sentado lá, na segunda-feira ele vinha treinar comigo. E foi mais ou menos 80, 81, 82, o mestre colocou camiseta, né? Regata, né? Mas antes era sem camiseta mesmo. A escolha do mestre pelo padrão do Sul, você tem informação sobre isso, mestre? Não, na realidade, assim, eu lembro que eu te falei que eu sabia o que eu queria, só não conhecia. Porque eu vi Shaolin do Norte, o próprio Taisan, né? Que na época era o Paulo Zorello, né? Que estava na frente, mas o que me encantou foi a forma do primeiro Taolu do Gato. Eu perguntei assim, se o mestre Ronaldo chegou a conversar sobre... Porque o Kung Fu tem o Norte e o Sul. Sim. A opção dele pelo Sul. Ele chegou a comentar sobre isso? Não. Eu acho porque, assim, quando ele treinou lá em Cajuru com um mestre lá, né, e o que ele fala, ele ensinou técnica de soco, né? E aí ele queria jogar, porque o chinês não fala luta, ele fala jogar. E o Gram-Mestre ele já fazia karatê. E aí foi por causa do karatê que ele viu o mestre treinando e chamou ele para jogar. E aí passou uma série de movimentos para ele, e ele ficou durante uns 3 anos indo lá, porque ele vinha para São Paulo, voltava para Cajuru, até uma época que ele voltou e não encontrou mais lá. Mas antes, a penúltima vez que ele viu, ele deu um rascunho com o ideograma mal que o mestre tem até hoje. E ele falou que ele era da família do Tigre, mas que um amigo dele tinha ensinado essa técnica que estava passando para o Gram-Mestre. Olha que bacana. Né? E aí ele pegou e colocou Kung Fu Mal. E aí depois que eu coloquei o Chuen, você pode ver que eu coloquei só Kung Fu Mal no começo mesmo. Né? E aí aqui está bem clássico, né? Só está o gato mesmo. O Léo Imamura, até que era presidente da Federação Paulista, tirou um sarro quando eu fui lá legalizar a associação, o estilo, né? Ele falou, mas é gato siamês, gato do mato, né? Gato selvagem. Eu falei, não, é gato. Aí falou, mas tem que ter o Chuen. Aí foi a partir daí que eu implantei o Chuen. Né? Porque, em geral, o pessoal fala tigre, fala águia, né? O chinês tem mania de grandão, né? O Luiz Gustavo, que é um parceiro, meu terceiro irmão, ele treinou com chinês, né? E ele fala, mas é gato? Não, gato não, é pequeno. É tigre é grande, né?
Então, assim, eles têm essa ideia de dragão, o tigre, porque é grande, né? É uma visão da China. Isso daí. Mas aí nós estamos, digamos assim, no mesmo patamar de bichos, porque eu treino louva-a-Deus que é menor ainda, né? Pois é. Então eu sou do inseto, mestre. Precisa ver que bicho lá o gato vai inventar para louva-a-Deus, né? Porque a asinha lá, pequenininho. Então, imagina, o gato e o inseto, o que nós vamos fazer agora? Não é isso? Pois é. O gato vira tigre. Então, eles falam tigre, não fala gato. Né? E cobra, ele não fala cobra, serpente. Eles colocam já o dragão na parada, porque já é grande, já assusta, ele tem essa visão, né? E dos seus antigos, dos seus parceiros de 1970, alguma coisa, tem um grão-mestre hoje aqui. Existem quantos daquela sua turma que está ativa hoje, mestre? Olha, tem da minha época mesmo, dentro do gato não tem mais ninguém. Tem da geração mais nova, né? Por exemplo, o Carlos Moreno, que é meu segundo irmão, eu sou o discípulo mais velho do grão-mestre, né? Infelizmente, sou o número 1, né? Sobrevivi dessa época aí. Então, mestre, é o último dos moicanos? Dessa época de 80 para trás, sim. Agora, a época de 80 tem muito... que essa época de que eu falei que tinha 1000 alunos, sim. Surgiu uma remessa muito boa de bons praticantes, né? Entendi. Aí nós temos até o Choquito, que não sei se ele já veio aqui. Não. O Edivaldo, o nome dele, Edivaldo. Então ele é dessa época. E tem o meu segundo irmão, que é o Carlos Moreno, né? Que hoje é meu segundo irmão. Ele também é da era de 80, né? Então o mais próximo de mim, dentro do estilo, é o Carlos Moreno. E em terceiro, meu terceiro irmão, que é o Luiz Gustavo, que é aqui de Osasco, e também ele treinou outros estilos, mas hoje voltou para o gato, e aí o mestre fez lá a carta de aceitação, e aí ele está como meu terceiro irmão. Mas da minha época de 80 para trás, eu não tenho mais ninguém. Eu sou o último. Explicar para os amigos do Vanguarda, que o mestre fala em primeiro, segundo, terceiro irmão, na tradição da linhagem marcial, da cultura chinesa. Então, nós temos essa questão da linhagem, de família. Então, se acaso eu entro para o discipulado do mestre, em algum momento eu vou estar treinando com os parceiros, com o passar do tempo eu vou ser chamado de, possivelmente, quinto irmão, quarto irmão, dependendo da distância da aproximação desse contato, né? Mas as famílias são assim, tem o primeiro irmão, o segundo irmão, não está dizendo irmão consanguíneo, né? Está dizendo de prática. De prática, irmãos de treinos, né? Que é essa questão da família, do legado, né? Sim. E quando o mestre fala de jogar Kung Fu, que o chinês fala, eles usam a mesma expressão que é um ideograma chamado Ta. Eles falam, por exemplo, Ta, Lan Chou, jogar basquete, de bater. De bater. Então, Ta, Kung Fu, essa questão de jogar, na ideia dos chineses. E a ideia do grandeza também participa disso, porque o chinês ele sempre pensa do maior para o menor, né? Sim. Sempre do maior para o menor. E no nosso caso, eu estou lá embaixo, eu sou um inseto, meus amigos. Mas está bem, está no louva-a-Deus. Né? Eu falo que o pessoal está no grilo, né? Está no grilo. Está no louva-a-Deus, está bom ainda. Agora o mestre está dando aula, está com seus discípulos, onde está o seu Sim, eu estou em Barueri, ali do lado da Castelo, bem do lado da Praça das Artes, ali, né? O Rio Grande do Sul, 72. Esse é um sonho que eu tinha lá, porque assim, quando eu fui para o Grêmio, eu falava besteira, né? Fiz a besteira de fechar a minha escola. E aí as pessoas conversavam e falavam, onde é a sua academia? Eu tinha a cidade inteira para me dar aula, mas eu não tinha a minha casa. O mestre, ele foi por muitos anos, ele foi contratado, né, da prefeitura de Barueri, e construiu um cenário de Kung Fu importantíssimo. Sim, porque assim, o Grêmio, querendo ou não, a gente tem um suporte financeiro, querendo ou não, isso ajuda muito, né? É muito bom quando você, hoje, a minha equipe aqui, ó, a gente faz bingo, faz rifa, tudo em pró a gente ajudar as equipes, principalmente os que às vezes não estão trabalhando, né? E é a equipe, irmão tem que cuidar um do outro. Sim. Então eu tenho essa visão. Para mim não tem um filho mais novo e mais velho, mas é filho. Né? O Sifu, que é o Fu de pai, tem que olhar de todos iguais. Obviamente que, como você falou, tem a hierarquia marcial,
E, assim, a partir que o praticante não aceita isso, ele retrocede dentro da arte marcial, né? Ele acaba dentro daqueles simplicidade, humildade, os valores que regem a arte marcial, ele acaba retrocedendo. Então, mas, assim, é uma coisa que eu acho que acontece naturalmente. Acontece naturalmente. E os amigos em guarda vão ver daqui a pouco, né? Nós vamos encerrando, mas vão ver que a gente fala do Mao, Mao gato, né? O boxe do gato chinês não é brincadeira. Os meninos têm uma energia, e não é assim, de demonstração. É treino deles, é sempre nesse nível hard, nesse nível feroz. Sim. Né? É como eu falei, né? Um dos estilos fortes do Kung Fu que você vê nas competições, né? Porque é onde você vê hoje nas competições, porque eu não vou nas academias, então eu vejo os estilos nas competições. O Hungar é um estilo de base boa, respiração forte, né? Com característica chinesa mesmo, assim, não estou falando que a Mao Tse não tenha, mas, assim, é uma tradição que já vem de lá, né? Ele vem lá do templo, né? Então, assim, é uma coisa que me deixa muito contente da nossa linhagem parecer com o deles, né? E, como eu falei, eu já escutei pessoas falar que a Mao Tse, a escola Mao Tse, ela está muito mais estruturada que muita escola dentro da própria China, né? Então, assim, eu sou muito grato, lógico. O Francisco Guisante não faz nada sozinho. Primeiro foi o meu mestre que cuidou muito bem de mim, graças a Deus. E eu tenho esse grupo de professores que eu sou muito grato, porque quando eu coloco alguma coisa, todo mundo faz o possível para estar colocando em prática aquilo que eu pedi, que eu tenho a ideia. E eu sou muito liberal. Eu acho assim, eu sou o Sifu, tá bom, eu cuido deles. Mas não é mais eu que cuido dele, é eles que cuidam de mim, né? Eu venho falando, né? Eles têm que começar a levar o café para mim, pagar a prestação do meu carro, né? Porque se cuida do Sifu, tem que cuidar dessa forma, né? No chinês, na China é assim, tem que começar, né? Eu já cuidei deles, né? Hoje um aluno meu estava me ajudando lá na escola, e ele falou uma coisa que eu não... Você vive, às vezes você não repara, né? Ele falou, nossa, mestre, como eu gosto de estar aqui. Eu falei, como aqui tem muito faixa preta. Pô, a aula de faixa preta é cheia de faixa preta. Eu nunca vi isso em outras escolas, tanto faixa preta. E eu não tinha pensado nisso, né? E aí eu tenho faixa preta que está há 30 anos, 28 anos, 25 anos. O Arce é de 2002, né? Então, está aos 20 anos, né? O Alan é de 2010, 2008. Então, assim, toda essa trajetória, né? O Alan é o nosso técnico de sandá, é o calmo, é o tranquilo, né? É o meu técnico que treina o pessoal de competição junto com o Almir, é o técnico zen que vai para a pancada. Né? Não, ele é carinhoso. Não. Ele é muito carinhoso. Todo mundo adora quando ele coloca alguma coisa, porque vem um carinho junto. Sim, né? Sim. Tá? Mas, assim, eu falei, é muito bom. Eu sei que tudo isso é construído, mas também eu sou grato porque eles apareceram na minha vida e no meu estilo. Né? E eu quero, quando eu for daqui, eles continuem. Né? O legado já está seguro. Sim, porque a vida é assim, né? A gente não pode pensar como único, né? Isso. Então, assim, os meus ensinamentos é a base para tudo. Por isso que eu falei que essa liberdade é conquistada também. Né? Porque se você não tem respeito, você não será respeitado. Então, assim, se eu acredito em alguém, teoricamente ele passa a fazer aquilo para que eu continue com essa credibilidade. Né? Essa é uma troca maravilhosa e eu tenho muito isso, né? Como eu falei. Eu tenho 48 faixa preta formado por mim, né? Mas eu tenho 20 na escola ainda, vivenciando, e assim, para mim é muito bom isso daí, né? Eu só não tinha pensado, tem um pessoal velho aí já, né? Pessoal velho, 20, 30 anos de Kung Fu, né? Mestre Crisante, tudo que o senhor fala, eu só posso imaginar e lembrar, né? Que o senhor foi um ótimo discípulo, né, do grão-mestre Ronaldo. Sou ainda, tá? Olha aí. Sou ainda. Então, o senhor
fez toda essa caminhada, continua fazendo essa caminhada, e é o maior exemplo para os seus alunos hoje que estão seguindo os seus passos. Sim. Não é isso? E falar em grão-mestre Ronaldo, nossa, seria assim, nossa, demais reencontrá-lo, mas eu quero citar a última vez que eu encontrei com o grão-mestre, e quero encerrar essa parte, mestre, falando uma das palavras dele. E ele me ensinou, falou, treina isso. Porque eu disse para ele, mestre Ronaldo, eu treino, mas a hora eu não sinto muita força no braço, não sinto muita força no braço. A gente treina algumas coisas e tal, mas isso aí, eu reclamei. Ele falou assim, faz o seguinte, ele tava barbudo e tal, ele falou, faz o seguinte, flexão, aí vai contando, e arça-se até 60, darei 1 minuto, descendo, imagina a flexão, descendo, até 1 minuto, aí sobe contando até 1 minuto. E eu comecei, mas isso, velho, daqui um mês você fala comigo. Mas eu nunca mais encontrei com o mestre para dizer como me ajudou essa técnica. Foi lá em Carapicuíba? Não foi aqui, ele estava dando uma aula, não sei se é uma aula particular, no 18, no quilômetro 18. Ah, no 18, então faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. E eu não era nem nascido ainda, faz tempo, né? Eu sou jovem, nem nascido. O aprendizado que eu guardo para hoje e ampliei um pouquinho, que eu faço com os 2 sozinhos, faço com os 3 e faço com o patronal meu a Deus, né? Mas, mestre Ronaldo, foi uma aula. Não, ele é fabuloso, né? Eu gostaria que tenha algumas coisas que eu gostaria que ele mudasse, mas ele é meu pai. O filho não consegue mudar o pai que muda o filho, né? Mas, assim, eu dificilmente vou conhecer alguém que tem o Kung Fu que ele tem. Né? Parte interna, estilo, habilidade, né? Então, assim, ele é fabuloso, é uma pessoa maravilhosa. Mas, mestre Francisco Crisanti, o senhor também é uma pessoa fabulosa e maravilhosa. Eu estou muito honrado de ter tido essa conversa contigo. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Falar um pouquinho da família, é a melhor coisa que tem. Muito obrigado mesmo, mestre. Obrigado mesmo. Amigos da Guarda, agora é hora do show, mestre Crisanti. Vamos que vamos. Quem que o senhor está com o seu pelotão de guarda aí, né? Seu pelotão de elite da Malchain? Então vamos lá. Quem que o senhor vai trazer para apresentar aqui para os amigos do Guarda, né? Lá o Alisson vai mostrar o estilo do Tigre. Alisson, bem-vindo ao Guarda! Tudo bem, Alisson? Isso é o Alisson. Satisfação, obrigado por estar aqui mais uma vez, né, Alisson? Opa! Quarta vez. Muito super campeão aí. E é o que dá mais trabalho, né, mestre? Mas ainda bem que ele distribui o trabalho. Então tá certo, né? Tá distribuindo, tá bom. O que o Alisson vai mostrar pra gente? Guerreiro? Primeiro tá o Lobo Tigre. Opa! Vamos lá. Obrigado, Alisson. Momentos fortes, o tigre é um animal pesado. Característica força, né? Força, velocidade, agressividade e, ao mesmo tempo, agilidade, né? O fato de você falar força não significa que não tem agilidade. Estão dizendo que então o gato não é tão pequeno assim, né, mestre? Pois é, né? Opa! E agora, mestre? Agora vem a Lília com o Taiti. Lília, bem-vinda! É a Lília. Fazendo o Tai Chi para vocês aproveitarem um pouquinho da paz, do sossego, da tranquilidade e da força e vitalidade do Tai Chi. Mas, Lília, como que é lidar o Tai Chi no meio de um carinhoso, um pessoal briguento, assim, e você com esse modelo zen pacificador? Olha, é difícil, porque eles vêm tão agitados assim, a gente, calma, respira, tipo o Tai Chi, tem que fazer devagar. Vamos dar. Apresente presente, não é isso? Isso aí. Nossa, presente.
Obrigado, Lilian. Só uma coisa, Tahiti, o pessoal fala que Tahiti é só movimento de saúde, né, mestre? Ela fez ataque e defesas aqui espetaculares. Tem uma não é teoria isso? errada aí, né? O pessoal fala que é ginástica, mas essa aqui é uma arte marcial. Sim, fala que é levinho, é coisa tranquila para fazer. É levinho, é tranquilo, é ótimo, mas cria uma força interna e é um ataque, uma defesa constante, uma esquiva maravilhosa que ajuda todo dia. Gostaria de um dia que a professora vier participasse para falar do Tahiti como luta. Opa! Tá bom? Obrigado, Lilian. E agora, mestrão? Alan vai fazer o primeiro tauru da Maltrem. Esse aqui é o famoso? Esse é o carinhoso. Ô, Alan, professor Alan. Estão dizendo que, né, o senhor dá um golpe, nocauteia e fala que... Não é isso? É com carinho, né? É com carinho. Sempre ajudando, mas sempre instruindo. É que a gente, às vezes, dá uma apertadinha. Não, então você está nos campeonatos, não é isso? Sim, o pessoal representando muito bem e tendo resultados muito bons. Muito bem. E vai mostrar o que pra gente, né? Primeiro tauru Maltrem. Ok. É um caminho curto, mas quantos movimentos aí, mestre? Isso aí tem 60 movimentos, fiz só 10. Por isso que ela é carinhoso, mestre. É o simpático, Obrigado, meu amigo. Obrigado por fazer. Essa aí, tá certo, né? E agora? Agora o José Nilson vai fazer José um Nilson? pouquinho de Tahiti também. Bem-vindo, José Nilson. Tudo bem? Tudo certo? Prazer estar aqui. Eu elogiei e vou elogiar novamente essa roupa espetacular, né? Olha só que vai fazer um desfile, né, mas? Pois é, né? Nossa, Parabéns. parabéns. 7 de setembro. Obrigado. Vamos colocar para desfilar. Estilo Chen, o que ela fez foi Yang? Yang. Yang, a família. 42 Yang. Estilo Chen é um estilo já não é tão difundido assim, não é mais... Não, é o estilo original, né? O primeiro estilo de Tai Chi. Né? O Yang é o segundo, né? É a segunda geração. O Yang é mais famoso porque é o que foi difundido como prática terapêutica, como ginástica. Então, tem uma difusão maior no Ocidente. Mas o Chen, ele tem um pouquinho mais agressivo. O Chen é bastante marcial, tem muito fadinho, tem muita força. Muito bem. Obrigado, então. Opa! E por último, Almir. Almir, bem-vindo, Almir. Obrigado. Serpente. Prazer. E é uma honra poder representar a família Maltrem. Obrigado, mestre. Outra mais com o mestre aí, né? Oh, Direitinho, com senão certeza. o senhor ele, né? E ele vai fazer o quê? Serpente. Serpente? Vamos lá, meu amigo. Vamos, guerreiro. Faz o ataque novamente, o ataque da serpente. Vê que espetacular, né, mestre? Olha aí. Ó. Sim. O mestre também, vem aqui, mestre. O mestre também está bem cercado, né? Temos o tigre. Por favor, o tigre. Vem aqui conosco. Vem, Alan, também. Vem, depois tem o carinhoso. É isso. As meninas estão aqui. A Lilian, com a sua... A Lilian pacificadora. Suavidade enganosa. Isso, né? Escola Maltrem, grande mestre que está aqui. A gente só tem a agradecer mesmo a todos vocês, viu? Nossa. E só o último recadinho, né? Todos eles, agora 9 e 10 de agosto, a gente vai estar indo para o Campeonato Paulista em Bauru, né? Pentear a vaga para ir para o Brasileiro no final do ano. Já estão lá. Vamos trabalhar para isso. Muito obrigado a todos vocês, amigos. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Espero uma próxima oportunidade para falar mais. O próximo é a Lília, foi convidado. A Lília vai falar sobre Tahiti. Até mais.